Também terá uma ministração para nós. Hoje, então, a ênfase, amados, é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, Nigéria, oeste da África. E nós precisamos analisar muito como nós estamos ou como nós não estamos, né? Porque vendo um pouco do que os nossos irmãos têm vivido, nós temos aprendido muito com eles. Glória a Deus, igreja. Nós louvamos a Deus por receber essa consciência do Espírito Santo de Deus, de que nós devemos clamar ao Senhor pelos nossos irmãos perseguidos na face da terra. Há aqueles que digam que a igreja, principalmente no Ocidente, precisa despertar para a perseguição, precisa acordar para a perseguição mundial dos cristãos, porque mais cedo ou mais tarde, essa perseguição, biblicamente, se alastrará por todo o planeta Terra. E nós não podemos fechar os nossos olhos, não podemos deixar de exercer amor por esses irmãos. E não podemos também deixar de clamar a Deus para que o Senhor nos sustente em dias de perseguição, para que o Senhor sustente a igreja dele na face desta terra em dias de perseguição. O interessante, lendo todo o material que Portas Abertas nos disponibilizou, é ver que um dos líderes de uma igreja que foi perseguida, que foi queimada, destruída, disse para os irmãos das Portas Abertas: nós pedimos a vocês que orem, não para cessar a perseguição, mas para que Deus nos dê condições de suportá-la. Porque eles sabem que é um mover de Deus, que faz parte de um mover de Deus sobre a face desta terra. Coisa dura de se ouvir, né? Uma consciência que nós custamos em absorver. Pedir a Deus que o Senhor não afaste a perseguição, mas que o Senhor nos capacite a passar por ela, para que a palavra do Senhor se cumpra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E eu gostei muito do vídeo, falei para o pastor que foi um vídeo que fez um ótimo resumo de tudo o que foi proposto aqui no material para nós falarmos sobre a Nigéria, que está no oeste africano, juntamente com outros países que estão sendo terrivelmente perseguidos. Mas eu tomei nota aqui de algumas informações que são bem importantes para cada um de nós. A violência contra os cristãos cresce a cada ano, como cumprimento da palavra de Deus. Então, por mais que nós venhamos orar para que a violência cesse, queridos, a violência ela é crescente, ela vai continuar sendo crescente, porque o Senhor Jesus está às portas. E o que nós podemos fazer é orar para que o Senhor alcance essas pessoas com misericórdia e venha alcançá-las com a salvação que Ele tem proposto para cada um. Aleluias. E essa violência, ela ocorre de diversas formas. E como nós vimos aqui no vídeo, muitos cristãos e muitas vilas são atacados, eles são mortos, eles são roubados do seio das suas famílias, sequestrados para viverem uma vida de escravidão com pessoas malignas, com pessoas que, infelizmente, estão cheias do inimigo da nossa alma, capaz de fazer qualquer coisa contra a vida deles. E o interessante é que a África é o continente onde mais seguidores de Jesus são mortos, aonde a incidência de morte contra os cristãos é a mais alta do globo terrestre. Então, por isso, queridos, os nossos olhos precisam estar também sobre a África, para que o Senhor, acima de tudo, venha conseguir salvar aquelas vidas. Amém? Ela chega num total de 86
96% em todo o mundo dentro de um período de análise de 1 ano. É muito alto o índice de perseguição. Isto de acordo com a lista mundial de perseguição feita em 2022. E o oeste africano, onde a Nigéria está localizada, é considerada a região mais perigosa do continente, com 86% de mortes produzidas pela perseguição. Aqui, melhor, 86 eu falei antes, 96% de mortes acometidas por conta da perseguição. Pensa, gente, 96% de pessoas mortas em uma região porque não negam o Senhor Jesus. É quase uma dizimação. É praticamente isso. Eles são dizimados por expansionistas islâmicos por meio de toda a violência. Existe uma ideologia islâmica que acredita que o islamismo é a suprema religião, que é a única religião que realmente leva a Deus. E eles se colocam por meio da violência para implantarem essa expansão em todo o território mundial. Não importa o que eles precisem fazer para que essas vidas sejam ceifadas e eliminadas. Eles simplesmente fazem em nome do seu Deus. E o que eu gostaria de pedir para que a igreja fizesse é que a igreja venha se posicionar, principalmente em oração, em relação aos povos africanos. Nós sabemos que nós temos aqui a Missão Uganda, onde nós conseguimos, de uma maneira bem leve, né, auxiliar algumas pessoas ali em um determinado país da África. Mas, queridos, a extensão que necessita de auxílio e de ajuda na África é muito grande, é muito grande. E muitas vezes nós não conseguimos fazer isso financeiramente. Nós não conseguimos fazer isso divulgando, mas nós conseguimos fazer isto orando. Amém? Que nós venhamos orar por essas pessoas. Outro dia eu recebi um vídeo de uma amiga em que o vídeo mostrava que um determinado pastor na África recebia alguns pedidos de oração de algumas pessoas aqui no Brasil. E ele dizia assim: olha, eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso clamor pelos demais povos aqui na África. Gente, eles verdadeiramente oram. Eles oram de todo o coração pelas nossas vidas. Eles se comprometem com Deus para clamar e interceder por nós, como nós muitas vezes não nos comprometemos com eles. Apesar de toda a dificuldade que eles passam, eles têm uma vida de intercessão por aqueles que precisam do clamor deles. Isso é você jorrar de Deus em meio à escassez. E nós não vivemos num país escasso da presença de Deus. Glória a Deus e aleluias. Amém? Nós vivemos em um país onde há abundância da presença do nosso Deus. Então nós temos, e o cuidado que nós temos que ter é que muitas vezes nós temos tão abundantemente que nós não nos preocupamos em distribuir para aqueles que precisam. Então a abundância de Deus na sua vida, a abundância de Deus no meio da igreja brasileira. Por isso o Senhor quer que nós venhamos distribuir essa abundância com todos aqueles que necessitam. Então é um convite à Igreja de Cristo Jesus, é um convite à Igreja Evangélica Reconciliação. Vamos compartilhar da abundância que Deus tem nos dado com todos aqueles que vivem em estado de escassez e de morte, como os nigerianos. Amém? Deus abençoe. Glória.